José, nascido em Arimateia, era juiz, pertencia ao Sinédrio, participara do julgamento de Jesus, embora fosse contra as acusações que lhe imputaram, mas não se atreveu a defendê-lo. Diversas vezes é citado nos evangelhos como seu discípulo, porém discreto, distante, embora afetuoso. Formado nos moldes vigentes, era portador de um caráter reto e grave, mantendo-se algo indiferente à degradação moral que tomara conta da alta corte e refletia-se no templo, onde funcionou por largo período, que perdera a singularidade de santuário para transformar-se em ruidoso comércio de negócios cambiais e de animais para os holocaustos. Portador de fortuna expressiva, era pai zeloso, ambicionando para o filho a continuação dos seus encargos e do cargo na administração dos bens, das massas e do país, depois que se libertasse do Império Romano. Residia em faustosa mansão nas cercanias do templo e desfrutava de respeito, de consideração pelos seus pares. À semelhança de Nicodemos, que também amava Jesus e a quem o mestre concedera extraordinária entrevista, interessava-se honestamente pelas leis, que observava com escrúpulos, aguardando como todos os judeus a chegada do Messias, do libertador do seu povo. O silêncio celeste que pairava sobre Israel já durava quase 5 séculos, fazendo-se demasiadamente longo para um povo acostumado às comunicações espirituais. Notícias desencontradas, no entanto, ora fornecidas por astrólogos que consultavam os sinais celestes e vaticinavam acontecimentos buscando interpretá-los, informavam que o enviado já se encontrava entre eles. Por outro lado, informações apresentadas por estrangeiros que visitaram o país procurando pelo grande rei durante o período de Herodes o Grande, que, receando ser substituído no trono, motivara a terrível matança de todos os meninos com menos de 2 anos de idade, em cuja carnificina perecera o seu próprio filho, sugeriam acontecimentos dantes jamais vistos, desse modo, iniciando a grande era do Messias. José de Arimateia acreditava, anelava por encontrá-lo. Quando Jesus, aos 12 anos, confundira os doutores do Sinédrio num dos átrios do templo em Jerusalém, ele estava lá, interrogando-se se aquele jovem não seria o esperado. A sabedoria que ele revelava, confundindo alguns dos mais hábeis e ardilosos sofistas, impressionara-o profundamente. Ele guardou por longos anos as impressões daquele dia inesquecível e, de alguma forma, desde então, o amou. Posteriormente, quando as informações trazidas pelos espiões do Sinédrio, que se multiplicavam em toda parte como aves de rapina odientas, falavam sobre os prodígios realizados por aquele rabi galileu, de quem o Batista dizia ser apenas o preparador dos caminhos, não ter dignidade sequer de amarrar-lhe as correias das sandálias, anelando diminuir para que ele crescesse, o rabino de Arimateia ficou vigilante e buscou conhecê-lo, fascinando-se com sua grandeza moral e sabedoria ímpar. As ocorrências que o envolviam, os procedimentos que executava através das curas prodigiosas, das revelações extraordinárias, dos comportamentos incomuns, comprovavam-lhe estar diante do Messias. Escutou-lhe os ensinamentos, sensibilizou-se com as suas palavras e ficou fascinado pela maneira como ele atraía as multidões e as conduzia com sabedoria e bondade. Não pôde deixar de o amar. Tornou-se-lhe discípulo, porém, secretamente, porque tinha medo dos judeus. Mas não era único, conforme acentua o discípulo amado, pois que, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Quando tomou conhecimento dos ignóbeis planos do Sinédrio, após a expulsão dos vendilhões do templo por Jesus,
que irritara os fariseus e sacerdotes, levando-os ao paroxismo do ódio, com medo de perderem os fabulosos lucros que mais os enriqueciam e agora desejavam-lhe a morte simplesmente, ficou estarrecido. À medida que os acontecimentos se precipitaram, culminando com a traição de um amigo e o julgamento sumário a que ele fora submetido no Sinédrio, ele, embora votando contra, nada mais pôde fazer para defendê-lo. Conhecia aquelas víboras humanas e temia-as, preferindo observar os acontecimentos e acompanhá-lo à distância. O seu destino estava selado desde muito antes, e ele o sabia. Toda a trama fora organizada para o terrível desfecho através do pusilânime Pilatos, que lhe decretaria a morte infamante, embora tentasse evitá-la. Quando se consumou a tragédia, ele não trepidou em solicitar a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz, o que lhe foi permitido, acolitado por Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite e que foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis que ele levara, com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Enquanto os amigos fugiram com medo, aqueles discípulos discretos e distantes apareceram e assumiram as responsabilidades, aceitaram os desafios, correram os riscos. Como era uma sexta-feira, havia o grave perigo de o corpo do mestre ficar exposto na cruz a partir do início do Shabá, somente sendo retirado ao terminar o dia do repouso, já em decomposição. Outro sim, era comum deixarem os corpos crucificados expostos às intempéries, aos abutres e aos chacais, e isto não poderia suceder com aquele que é a luz do mundo. José de Arimateia despojou-se de uma das grandes honrarias da tradição, que era o sepulcro novo, que ofereceu ao mestre, qual interrogou João, oferecendo-lhe um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto, concedendo-lhe um enterro digno, e conforme profetizara Isaías, que ele estivesse com um rico na sua morte. Nessa conjuntura, cumpria-se o que fora escrito antes dele, anunciando-o como Messias. José de Arimateia não fruiu a grandeza do convívio com o mestre, enquanto os seus outros discípulos sim. No entanto, quando todos o abandonaram, ele acercou-se e desfrutou da felicidade de sepultá-lo com dignidade. Não lutou para que ele fosse poupado, mas defendeu-lhe a memória, concedendo-lhe a máxima honraria no rumo da imortalidade. Ainda hoje existem muitos Josés de Arimateia que preferem Jesus morto a fim de homenageá-lo ao incomparável Rabi, vivo e triunfante.